aos amantes do direito e aqueles que gozam de sua vida e a ganham lutando na seara do direito. É um prazer estar aqui esta noite e, sem mais as delongas, haja vistas não gostar muito de formalidades, mas como é prática social devemos proceder dessa forma. Deste modo, temos aqui o réu Alexandro Balbueno, vulgo Pé, que cometeu o crime de homicídio. Homicídio doloso, segundo a denúncia do Ministério Público, incursos nas penas do inciso 2 e inciso 4, tratando-se da futilidade e tratando-se da impossibilidade de defesa. Gostaria de deixar claro apenas alguns pontos iniciais no que atinha o que pensa esse defensor. Ao meu ver, deveria ser dissolvido o conselho de sentença, retirada a denúncia do Ministério Público sobre as costas de Alexandro Balbueno pela forma pífia com a qual o Estado formulou a defesa. Temos apenas as provas testemunhais. E como se sabe no mundo do direito, a testemunha, perdoem a expressão da palavra, mas ninguém aqui é criança, é a prostituta das provas. Haja vista a exacerbada controvérsia entre os testemunhos, haja vista a exacerbada materialidade exposta, tanto pelo Ministério Público, quanto por aqui te disseram, eu diria a respeito, e com todo respeito à formulação do Ministério Público, eu aconselharia retirar a acusação e que esse conselho seja dissolvido. Mas como devemos proceder com a justiça e como devemos proceder com a defesa do nosso réu, vamos proceder. Desta forma, a equivalência dos argumentos com a qual a promotoria deveria se atentar não existe. De fato, provo eu. Os testemunhos dos amigos, dos parentes da vítima, são válidos. Apenas estes são válidos. E quando se atinge o testemunho do réu, Alexandro Balbueno, não se dá relevância alguma. Gostaria de pedir à promotoria que tenha um pouco de equivalência na argumentação para que possamos levar de forma justa a balança da justiça. Ou deveríamos excluir a propositura e a narrativa dos fatos deste réu? Deveríamos? Indago a todos vocês que estão aqui que sua consciência responda. Se fossem acusados, se vocês, júri, fossem acusados de um crime, gostaria que fosse excluído do seu poder de defesa aquilo que lhe é mais valioso, a palavra, aquilo que estou usando agora, aquilo que de fato é minha arma para defender este réu? Acredito que não. Então vamos inicialmente aos fatos. Perdoe a mão no bolso, mas é um pouco mais de segurança do defensor e eu me sinto menos acanhado. Vamos lá. A questão inicial trata-se do seguinte: Alexandre Balbueno vai à casa de dois aniversariantes, no caso o Carlos e o Carlos Ronald, e eles vão até lá para festejar o aniversário dos dois, o aniversário duplo, ou seja, lá no Jardim Los Angeles, para balancear o orçamento aí, duas festas e uma só cai melhor. Dessa forma, eles falaram, não, vamos fazer uma festa lá. Inclusive, o que eu achei interessante é que há muita controvérsia contra o convite. Alguns dizem que ele, mas os outros dois coautores, o Juninho, o Sacolão, até engraçado o apelido que é dado naquela região, eles foram aceitos apenas pelo medo de represália do dono da casa. Infelizmente, para a promotoria, temos outros argumentos que dizem que ele foi convidado, e ele foi a convite também da namorada. É claro, só que devemos nos atentar ao fato de que Alex sabia que Andréia teve relacionamento com um dos amigos do aniversariante Carlos Ronald. Ela teve um relacionamento amoroso, ou seja, já se inicia aí uma narrativa fática sentimental, aquilo que Platão geralmente fala, o eros, o desejo pela falta, que você luta para ter, e nada disso a promotoria cita. Posteriormente, a troca de olhares que foi o que a promotoria geralmente falou, ela se firmou ali naquela questão de fama da troca de olhares. Poxa, não é motivo para sacar de uma arma e dar um tiro no cidadão porque ele me olhou. Agora também não é motivo ele dar um soco sobre meu peito e deixar que ele me agrida de forma pífia, como se fosse apenas uma ovelha em matador. Deveríamos aceitar isso? Deveríamos? A promotoria se substancia apenas nas testemunhas, irmãos e amigos e parentes da vítima. Eu peço ao júri que ignorem os testemunhos das vítimas, os testemunhos dos familiares e amigos da vítima, pelo um princípio de que todos eles estão viciados pelo sentimento.
O vício pelo sentimento traz o quê? A vingança para que exista uma justiça. Agora estamos aqui para fazer justiça, botando um indivíduo de 12 a 13 anos na cadeia, para que amanhã o badalar de suas consciências diga que você condenou ele por vingança e não por justiça? Pergunto isso. Eu pergunto se vocês irão condená-lo por vingança e por justiça. Prossigamos. Dada essa narrativa dos fatos, após, um pouco antes até, ele chega para André e diz o seguinte: André, esse meu desafeto está aqui, eu sei que a festa tá legal, tá rolando um álcool, tá rolando um vinhozinho aqui, tá rolando uma cerveja, tá bom demais, mas vamos pegar a Marajóia, vamos sumir daqui, pelo amor de Deus, vamos sumir daqui porque o meu desafeto está aqui, pode haver algum veso de briga nesta festa. Ela falou: tá bom, vamos então. Isso é o último testemunho do Alexandre Balbueno, desse rapaz que vos olha aqui. Ele sai das dependências da casa. Nisso vem Sérgio. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: a promotoria trata sobre a futilidade do crime. Eu poderia dizer que ela deve ser afastada por este júri. Existiria algum discernimento dos senhores após a ingestão de bebida alcoólica sobre o que deve ou não ser fútil? Não estou falando com questões altas sobre dirigir ou não, porque isso todos temos consciência. Agora estou perguntando se o que você considera fútil em estado sóbrio deveria ser considerado fútil em estado ébrio. Indago isso. Será que é fútil tomar um soco sobre o peito e permitir ser agredido? Será que é fútil? Sim, no final do processo, o último... Promotoria, já fez a consideração a respeito dos temas, lembrando que ao final terão mais 10 minutos para fazer as considerações finais. Doutor, prossiga. Sim, só respondendo a questão, eu não vou numa festa de aniversário para tomar garapa, eu vou para tomar uma cerveja e curtir com os meus amigos. A princípio a festa era para a diversão. Olha, se fosse policial iria armado, até mesmo porque tem um porte. Não é policial, apenas é uma analogia figurativa que a senhora deveria compreender. Ao plenário. A promotoria fez a utilização já das 5 apartes, eu considerei a última também como uma parte. Pela ordem ao plenário. A promotoria fez já a utilização das 5 apartes, eu considerei a última como uma parte pela interrupção. Não tem mais direito a nenhuma interrupção. Doutor, prossiga com o raciocínio. Muito obrigado, excelentíssimo. Dessa forma, vamos proceder. Pegar o fio da meada, como diria o meu velho pai. Dentre essa situação alcoolizada em que todos da festa estavam, até mesmo é possível se comprovar pelo inquérito policial, pelo testemunho das pessoas arroladas ao processo que estavam na festa, em que houve ingestão de bebida alcoólica. Agora, como eu disse, perdoe a expressão se foi pífia, mas eu não vou numa festa para tomar garapa e dormir. Eu vou numa festa geralmente para tomar uma cerveja e curtir com os meus amigos. Prossigamos. Enfim. Dessa forma, ele sai, perdoe minha interrupção, ele sai, e vem então Sérgio. Então a pifiedade sobre a acusação de futilidade deve ser considerada. O crime por motivo fútil não existiu. O discernimento dele estava viciado pelo seu estado ébrio e alcoolizado. Todos estavam sobre o vulgo palavreado do povo, fogo. O fogo da cachaça, a emoção. Para que os senhores entendam, o álcool tem 3 estágios: excitação, nostalgia e calma. A excitação é a fase inicial. A nostalgia é quando o cara começa a ouvir o Eduardo Costa e fica sentado no balcão, pensando na vida dele, certo? E a terceira é o coma, onde há o estágio de sonolência. Pode-se comprovar que a festa, isso que é a controvérsia, quando a festa começou? Foi às 8, foi às 9, foi às 11, foi à meia-noite? Não temos como esclarecer de fato se todos estavam sobre o primeiro estágio do álcool, excitação. Agora, podemos esclarecer de fato que a futilidade deve ser afastada por esse júri pela questão da ingestão de álcool. Não existia discernimento sobre eles. Não existia discernimento. E
o desejo, a vingança, o calor humano sobre uma agressão física contra este rapaz que está aqui, foi o pingo sobre o copo que derramou toda aquela tempestade de fatos que aconteceu à noite. Prossigamos. Ele vem em direção e começa, inclusive eu peço para que não dê a parte, porque está no último depoimento do Alexandre Balbueno, que não foi, repito, não foi postergado pela promotoria, apenas utilizaram os interrogatórios de depoimentos, que lhe aprazeram para acusar a vítima. Agora, eu me pergunto se o Estado quer punir, ou se ele quer defender e ressocializar, se ele só quer descer porrada no cidadão que está querendo se reerguer na vida, certo? Então, prossigamos. Na última folha de depoimento, trata-se o seguinte, ele chega e fala, olha, você não sem vergonha, você é um safado mesmo. A Andréia mal acabou o relacionamento com o meu amigo e você já estava dando em cima dela. Esse rapaz aqui, tentando se justificar dos fatos e ainda um pouco sobre a sua consciência, apesar de estar viciado, falou, olha, não é bem assim, Sérgio, não é bem assim. A menina já tinha terminado, eu estou começando a masear com ela aqui, e a gente está começando a ter um relacionamento junto. Do nada, o Sérgio foi dar um soco sobre o peito dele. Olha, eu vou falar para um dos jurados. Eu digo para a senhorita, olha, eu estou com uma dívida aí de 500 mil reais para o Banco do Brasil, tenho que pagar. Você vai me dar um soco na cara por causa disso? Sendo que eu estou explicando minha situação financeira? Sendo que eu estou explicando a realidade dos fatos consubstanciados? Deveria o júri ignorar isso? Acredito que, se ignorarem, seria de uma impiedade muito grande, uma injustiça. Então vocês devem sim afastar a futilidade e impossibilidade de defesa. Outro quesito em que todos os testemunhos, todos os depoimentos e os interrogatórios propostos no processo tiveram as suas divergências. Ambas testemunhas diziam que o pé tinha ido com o Alexandre e com o sacolão. Outras testemunhas diziam que o Sérgio estava com o Carlos onde o Carlos. Existe a controvérsia aí. Poderíamos provar? Eu não sei. Até mesmo porque a formulação do Ministério Público foi pífia com relação ao exame de corpo de delito. A polícia sequer fez uma perícia no local do crime para saber se de fato acertou o telhado, se foi para fora da casa, se foi no chão, porque até então o que temos é a palavra de pessoas que estão abalizadas pelo sentimento, estão abalizadas pela vingança, que querem botar de 12 a 30 anos esse indivíduo na cadeia. Deveríamos aceitar isso? Estou lhes pedindo que, por um instante, analisem com sua consciência e a consubstancialidade dos fatos. Não podemos ignorar. Todos os testemunhos são controversos. Então, nós não temos como comprovar se houve, então, a impossibilidade de defesa, haja vista não ser comprovada se o réu ou se o autor estavam acompanhados. Agora, o que me conota a dizer, e que o meu companheiro defensor Tiago Macedo, ele falou, foi sobre o sacar da arma. Em alguns depoimentos, ou seja, no caso só do sacolão e do Alex, do pé, eles trataram da seguinte maneira, olha, ele botou a mão com menção à cintura. Isso seria uma legítima defesa putativa, mas a realidade é que o argumento que foi ignorado, o interrogatório, o testemunho dessa pessoa que está aqui que foi ignorado, diz o seguinte, ele sacou da arma. Momento em que eu fui mais rápido, saquei da minha e dei 3 tiros para cima. 3 tiros para cima. Ora, vamos ser sinceros, sobre o calor do álcool, o cara, inclusive pela propositura do Tiago Macedo, o manuseio de arma era de forma amadora. Então, eu vou dar 3 tiros para cima, que foi o quê? O depoimento dele, e outras pessoas atestam no processo que houve mais de 3 disparos, foram 4 exatamente, encontrados com o menor Wanderson, 4 cápsulas deflagradas, e ele dá 3 tiros para cima. Ora, se eu for dar 3 tiros para cima para um animal que é irracional, o mínimo que eu poderia aplicar é o quê? O entendimento de que os 3 disparos é para assustá-lo. Um animal consegue compreender. O Sérgio, que foi a vítima, que tem consciência, que tem capacidade cognitiva de interpretação, poderia muito bem ter entendido isso. Agora, por que desfere um soco e vem para cima do réu? Deveria aceitar isso? Vocês deveriam aceitar isso de bom grado? Ou seja, ele deu 3 disparos para cima. Só que não dá para comprovar se foi fora ou se foi dentro da casa. Mais uma vez eu falo, o Ministério Público formulou a acusação e a denúncia de uma forma pífia. Motivo esse que eu ainda digo que deve ser dissolvido o conselho de sentença. Mas prossigamos. Haja vista é só uma opinião desse mero defensor público. Então continuamos.
Ele está 3 tiros para cima. No momento em que Sérgio se aproxima ainda mais. Poxa, se o cara dá 3 tiros para cima do jeito que eu sou medroso, rapaz, eu corro. E eu corro com gosto. Como diz o meu pai, não matei meu avô na carroça, então eu vou correr. 3 tiros. É claro, foram 3 tiros. Quando o Sérgio se aproxima de Alexandre Balbueno, ele dispara, só que meio cambaleando. Por quê? Por conta do efeito do álcool. A falta do manuseio sobre a arma de fogo também deve ser considerada por esse júri. Ele fala que atirou no peito, mas gente, se eu quiser matar, eu vou atirar na cabeça do cidadão. Eu não vou atirar na fossa ilíaca do abdômen. O laudo necroscópico é a única coisa que comprova. Atiraram na parte direita do abdômen de Sérgio. Alexandre, réu confesso, ele não nega que cometeu o crime. Ele não nega. Só que ele está pedindo um pouco de consideração e consciência e a justiça que está abarcada em vossos corações para que o absolva. Pois o motivo do crime não foi fútil. O motivo do crime não foi fútil, repito novamente. Devem os jurados analisar isso. E outra, um fato interessante que deve ser analisado pelo laudo necroscópico. O tiro não foi para matar, o tiro foi para conter. Prova clara disso é que após 3 horas dele ser deflagrado, dele ser alvejado com aquela arma, com aquela bala de fogo, ele veio a óbito 3 horas depois. Ou seja, além do Estado formular uma acusação pífia contra este réu, o Estado também não prestou devido socorro quando ligaram para um SAMU para atender ele. Ou seja, o Estado tem sido omisso para a ressocialização e ainda quer excluir aqueles que tentam se levantar na sociedade. Ainda quer excluir. Só que não vamos fugir dos fatos. Ele atira sobre o abdômen. Por que motivo Alexandre Balbueno fugiu do local? Ora, é a primeira acusação que Alexandre Balbueno tem sobre homicídio doloso, com intenção de matar, homicídio doloso, crimes dolosos contra a vida, em cursos, segundo a denúncia do Ministério Público, na futilidade e na impossibilidade de defesa. Automaticamente, se eu fizesse um trem desse, eu ia sair correndo também. Não tem como você se manter sobre a sua própria consciência quando ela está viciada pelo álcool, quando ela está viciada pelo sentimento, quando ela está viciada pela vingança, quando ela está viciada pela ebriedade, saber o que fazer. Eu vou correr mesmo, vou correr. O que explica as 4 cápsulas deflagradas? O que explica? As 4 cápsulas deflagradas, segundo os depoimentos que foram encontradas com um menor chamado Wanderson, foram encontradas no bolso do mesmo, onde ele nem sabe por que foi parar lá. Então a gente falou o seguinte, olha, a defensoria falou o seguinte, olha, qual que é o motivo dessas cápsulas terem parado no bolso do Wanderson? O único motivo é que simplesmente ele abriu o tambor, porque se eu vou correr, eu não vou correr com a arma na mão. Eu trago aquele trem que deve estar pegando fogo, que é um 38, calibre pesado, te dá um impulso e ainda esquenta o cano. Não vou colocar na minha cintura para me queimar. Não sou trouxa de fazer isso. Eu joguei a arma e corro. Automaticamente, as 4 cápsulas que estavam sobre o tambor do 38 foram retiradas por Wanderson. Então, não deveria o Ministério Público formular tal defesa de forma despreparada, de forma despossuída de provas de laudo de corpo de delito, onde apenas o laudo necropsial, a promotoria afirmou que Sérgio era de boa índole, e eu pergunto aos senhores, onde está no processo os antecedentes criminais da vítima? Eu lhes indago, onde no processo estão os antecedentes criminais da vítima? Em nenhum local. Apenas o laudo necroscópico. A indagação é apenas para a sua reflexão de consciência. Haja visto os seus apartes terem terminado, querendo me desculpar. Então, dessa forma, eu peço para os senhores que façam justiça. Justiça. Seria justiça libertar este homem amanhã e saber que ele está livre para reconstruir a sua vida e oferecer à sociedade um trabalho digno? Deveria? Eu digo que sim. Digo que sim. Exemplo claro é a sua confissão ante ao assassinato, que ele não nega ter feito, mas pede que os jurados deliberem por sua inocência. A defensoria finaliza por pedir a inocência, a absolvição, porque o nosso réu deve ser considerado assim. Muito obrigado a todos, agradeço à mesa presidente, ao juiz, é só o que tem para esta noite.